Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz silêncio, espera que volte a primavera, a força da oração transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for, sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotoa em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão.
divino, acende em nós a imensa luz do teu imenso amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás e ainda não sabemos onde e o que fazer de ti. Mestre divino, nos ensina a viver e em ti encontrar a paz, a eterna paz. Bom, meus amigos, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nosso grupo de estudo, falta só um minutinho. Aí vou pedir a Verônica, que eu estou vendo aqui que tem várias semanas que você não faz, para fazer a prece e a página. Sim. Rose, nós estamos no capítulo 3, né? Planos da Treva, e eu acho que no meu livro, deixa eu ver, e foi assim, não é? Esse trecho. Pode começar, Verônica. Mestre Jesus, neste momento queremos agradecer por essa oportunidade, agradecer, Senhor, por termos em nossas mãos a possibilidade do estudo, a possibilidade dessas obras que aclaram o nosso raciocínio, os nossos sentimentos e nos ajudam, Senhor, a buscar a verdade, nos ajudam a enxergar nosso interior e nos ajudam, Senhor, olhando esses personagens, a olhar para dentro de nós mesmos, nos enxergarmos e buscarmos novas metas, novos rumos, com o teu projeto, com a tua inspiração. Mestre Jesus, pedimos que envolva cada um de nós em tuas vibrações amorosas, para que a nossa ansiedade, as nossas preocupações, os nossos trabalhos exteriores possam ser minimizados, para que possamos realmente aproveitar não só a energia, como os minutos e a oportunidade de conexão com o alto. Pedimos pelos nossos lares, pedimos por todas as pessoas que passam em nossa tela mental, tanto os nossos afetos quanto os nossos desafetos, para que saibamos, Senhor, trilhar caminhos melhores, edificar os nossos pensamentos, canalizar melhor e equilibrar melhor as nossas emoções, para que assim, Jesus, consigamos nos aperfeiçoar um pouquinho, um dia de cada vez, de acordo com os teus ensinamentos, com o teu evangelho. E assim, Senhor, pedimos então a tua ajuda e a tua inspiração para iniciar o estudo da tarde.
Que assim seja. Olha, vê se eu estou correta, que a lição é a 173, só para confirmar que eu estou meio biruta ultimamente. 174. Errei. 174. Espiritismo na fé. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo o mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais por meio do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão aos que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, aos que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, aceitam as determinações de serviço que influem do alto. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Bem, Espiritismo na fé. Aí ele traz um trecho aqui de que estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E aí, Emmanuel vem tecer uma série de exemplos, né, dizendo que essas manifestações espirituais, que são fundamentos da revelação divina, elas estão presentes em todos os círculos de fé, né? Então, o Espiritismo, ele deixa de ser novidade nos tempos que correm para figurar, querendo ou não, podem até figurar com outros nomes, com outras alegorias, mas elas estão presentes em todos os outros círculos religiosos. E aí, ele vai citar alguns trechos do Evangelho que deixam claro isso, e cita também diversos líderes de outras correntes religiosas que também receberam essa influência espiritual, né? Cita Maomé, cita Francisco de Assis, Lutero, Teresa d'Ávila. Então, ele vem dizer que todos esses sinais que ele coloca aqui, né, de maneira figurada, estão presentes em todos os círculos e presentes em todas as denominações religiosas. Aí ele vem falar, em todas as instituições de fé, os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam e que fiscalizam. Estes são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora, né?
Tem ainda os que ainda vão criticar, os que ainda não acreditam, muito embora os sinais estejam presentes, né? Quando a gente viu na lição de sexta-feira, né, que Jesus ali na sinagoga, ele abre um trecho de Isaías em que fala da vinda do Messias, e ele fala para todos que estavam ali presentes que ele era ali um Messias, né? Muito embora eles todos estivessem presenciando, a maioria deles ali não acreditou, nem mesmo em Jesus. Então, alguns presenciam e não querem acreditar. E aí ele vem falar: os que creem, contudo, aceitam as determinações de serviço que fluem do alto serão seguidos por notas reveladoras da espiritualidade onde estiver. Então, aqueles que realmente têm essa fé consolidada, né, uma fé que não seja superficial, vão estar acompanhados em todas as situações da vida por esses sinais do alto. E aí somente conseguiremos enxergar se estivermos conectados, né? Se estivermos realmente atentos, porque senão não conseguiremos verificar esses sinais, passaram despercebidos por nós. E aí ele termina dizendo que em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Porque aqui, para eles falarem nessa linguagem nova e expulsarão a treva e a maldade, há que é preciso que estejamos já amadurecidos nesses princípios que ele coloca aqui. Sacrifício da paz, da renúncia e do amor, né? Precisamos que realmente estejamos imbuídos dessas qualidades que não são fáceis de adquirir, né? Como aquele trecho do Evangelho em que alguns apóstolos vão tentar curar um dos endemoniados e não conseguem em nome de Jesus. E aí eles vão perguntar para Jesus por que que eles não conseguiram, porque Jesus vai lá e ele encaminha aqueles obsessores, né? Liberta aquela pessoa daqueles obsessores e Jesus fala para eles que para esse tipo de demônios, né? Acho que ele usa acho que o Evangelho tem essa palavra, né? Que demônios seria daimos, né? Que seriam esses espíritos. Há que ser necessário muito jejum e oração, né? Jejum e oração no sentido do sacrifício e da aquisição de fé, para que realmente a gente possa nos valer, né, de todas essas demonstrações da realidade divina que estão conosco, participam conosco, mas precisamos antes adquirir essa virtude da renúncia e do sacrifício. Completem aí. Muito bem, Verônica, eu achei ótima a sua colocação. E aproveitando, porque está num trecho que a gente vai estudar à noite, eu vou só ler um trechinho de nada de Os Mensageiros, que fala sobre isso, mas que eu acho extremamente pertinente, quando ele vai dizer: as tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade de minha falta, quer dizer, do caso do médico que faliu. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Aí ele vai dizer, aí ele vai falar que nem essa página, vai falar dos simpatizantes, das pessoas que se aproximam, mas não tem essa responsabilidade. Aí ele vai dizer, mais o missionário, que seria o sacerdote, né, dentro do movimento, é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Aí vem exatamente essa, essa responsabilidade. Quando ele fala em crer, não é simplesmente
crer, é a pessoa que crê e traz isso para a vida prática, né? É aquela pessoa que vai testemunhar. E aí a gente vai ver, essa aqui, por acaso, eu estava lendo isso aqui, e eu digo, gente, mas que coisa, né? E a gente, às vezes, se isenta da nossa responsabilidade, a gente acha que não, mas nós, coitados, isso quando a gente for, Chico, quando... Não, nós estamos em contato com o Evangelho, nós estamos estudando, então, que a gente não se iluda, que nos será cobrado essa aí é uma responsabilidade. Todos nós teremos que dar conta desse contato, de podermos beber dessa fonte de água cristalina, e aí a gente faz o quê? Vai guardar só para a gente, não é? Então, ainda tem 2 minutinhos, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, né? Eu só não quero me estender aqui. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu lembrei, Pepita, boa tarde a todos. Eu Boa lembrei da tarde. irmã Dulce com o Divaldo, né? Ela ia lá na instituição do Divaldo, conversava com o Divaldo ia lá também falar com ela. Não há barreiras para esses espíritos, porque eles sabem que a base é o espírito mesmo, né? Santo Antônio de Pádua, tantos outros, não é? Tantos outros. Bom, então, gente, nós vamos passar para 2000 anos. E aí eu nem respondi para a Rose, porque na realidade eu botei marcador em 2 páginas. E aí eu falei, bom, eu não sei exatamente se a gente ficou desde esse instante e foi assim que depois dos primeiros desencantos, é isso, gente? Meu parou nessa época, já corri o ano de 47, não é isso, não? É, Então meu tá também. ótimo. Nessa Então época, tá. Então tá Então, tá. ótimo. Então é nessa página. Rose, é tipo a terceira página do capítulo. Capítulo 3 da segunda parte. Tá, mas assim, nessa época eu preciso de uma frase maior para eu procurar, porque eu boto aqui no Ctrl F. Nessa época, corria já o ano de 47. Então, quem quer começar a leitura? Quer começar, Lúcia, a leitura? Ou, Posso começar, Pepita? tá bom. Nessa época, já o ano de 47, nessa época, corria já o ano de 47, e sem nos esquecermos de Fúvia e sua filha, vamos encontrá-las de novo sob o domínio dos mesmos sentimentos cruéis e tenebrosos. Em vão desposara Aurélia a Emiliano Lúcius, que para ela não representava de modo algum o tipo do homem que o seu temperamento supunha haver encontrado no filho mais moço de Flamínio. E foi assim que, depois dos primeiros desencantos e atritos no ambiente doméstico, a conselho da mãe e na sua própria companhia, procurou recorrer às ciências estranhas de Araxes, célebre feiticeiro egípcio que tinha uma loja de mercadorias exóticas nas proximidades do Esquilino. Araxes, cujo comércio criminoso todos conheciam como fonte inesgotável de filtros milagrosos do amor, da enfermidade e da morte, era iniciado do Antigo Egito, desviado, porém, da missão sacrossanta da caridade e da paz, na sua violenta paixão pelo dinheiro da numerosa clientela romana. Então, em pletora de vícios clamorosos e na dissolução dos mais belos costumes do Sagrado Instituto da Família. Explorando-lhe as paixões inferiores e os hábitos viciosos, o mago egípcio empregava quase toda a sua ciência espiritual
na execução de todos os malefícios e crimes, motivando enormes danos com as suas drogas venenosas e seus estranhos conselhos. Procurado discretamente por Fúlvia e a filha, inteirou-se dos fins da visita e ali mesmo, entre grandes retortas e pacotes de plantas e substâncias diversas, mergulhou a cabeça nas mãos, como se o espírito estivesse devassando os menores segredos do mundo invisível, ante uma trípode e outros petrechos de ciências ocultas com que ele, psicólogo profundo, buscava impressionar o espírito sugestionável dos consulentes numerosos que o procuravam para a solução dos problemas da vida. Ao cabo de longos minutos de concentração, com os olhos a brilhar estranhamente, o mago egípcio dirigiu-se a Aurélia, afirmando-lhe em palavras impressionantes: Quer dar uma paradinha, Lúcia? Porque aí agora vai começar a fala dele, é longa a beça, aí você Tá bom. pode já fazer essa introdução. Aham. A filha da Fúlvia, né, a Aurélia, casou com o rapaz, o Emiliano, né, mas quem ela queria mesmo era o filho do Flamínio, mais O moço. Plínio. O Plínio, isso. Então, ela não se conformou, eram pessoas, né, que não tinham bondade no coração, valores bem, né, que não eram bons, né? Ela resolveu, não, mesmo estando já casada, tentar arrumar através desse mago aí, esse Araxes, né, alguma coisa para atrapalhar a vida do Plínio e esqueci o nome dela, Da Aurélia. Não, 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 da Flávia. da Flávia, isso, ó, até o nome das minhas duas noras, da Flávia. Ela queria atrapalhar, procurar, através desses meios de bruxaria, entre aspas, né? Tentar atrapalhar a vida do casal e, sei lá, ainda tentar, imagino, conseguir ficar com o rapaz, né? E o Araxes não só se metia com esses espíritos aí inferiores, mas ele também usava a parte dele encarnada também de psicologia para tentar enrolar a pessoa, tentar descobrir o que ela quer e atender lá, entre aspas, né, ao que a pessoa está querendo. Eu entendi isso. Assim, como sempre, lembrando, assim, a caracterização dos sentimentos das personagens através dos adjetivos do Emmanuel, quando ele fala dos sentimentos, né, da Fúvia e da Aurélia, ele vai se referir a sentimentos cruéis e tenebrosos. Gente, isso é bem forte. A gente pode imaginar que tipo de personalidades são essas aliadas, as duas, né? As duas aliadas, dotadas de sentimentos cruéis e tenebrosos. Aí depois a gente acabou de falar da importância da mediunidade, dos valores, quer dizer, daqueles que seguem o Cristo, não é? E da importância desses valores, quer dizer, a gente vai ver. E aí ele vai colocar uma pessoa que era muito comum naquela época, esses magos, ou seja, essas pessoas dotadas de poderes, porque a gente vai ver que o Araxes, ele de fato penetra e ele de fato é assessorado, é impressionante a maneira como ele se posiciona e como ele é capaz, digamos assim, de penetrar a alma dos seus clientes. Aí a gente vai ver que, como você falou, além do assessoramento espiritual, ele era alguém que tinha percepções psicológicas muito aguçadas. E aí, mas ele vai mostrar que ele tinha um problema, a paixão pelo dinheiro, a coisa da ganância, de se projetar socialmente. E aí ele vai dizer que
sua clientela romana, então, impletora de vícios clamorosos e na dissolução dos mais belos costumes do sagrado Instituto da Família. Esses eram os seus clientes, pessoas com muito recurso, mas que o único desejo que tinham era atender aos seus desejos ignóbeis, inconfessáveis, às suas paixões, ao atendimento imediato das suas dos seus desejos, das suas ânsias de prazer, dessa busca, né? E aí ele vai apresentar esse homem, e aí ele vai começar a falar. E aí vamos prestar atenção nessa fala, porque é algo assim impressionante, né? A capacidade, imagina esse homem trabalhando para o bem. Rose, você está em casa hoje, né, Rose? E eu sei que você gosta de ler, eu vou pedir para você ler um pouquinho. Oi, gente, cheguei cedo. Parou em afirmando-lhe palavras impressionantes, né? Isso. Senhora, vejo à minha frente dolorosos quadros da sua vida espiritual no passado longínquo. Vejo Delfos nos dias gloriosos do seu oráculo e contemplo a sua personalidade buscando seduzir um homem que não lhe pertencia. Esse homem é o mesmo da atualidade. As mesmas almas perambulam agora em outros corpos e a senhora deve pensar na realidade dos dias que se passam, conformando-se com a nítida separação das linhas do destino. Aurélia ouvia entre surpresa e assombrada, enquanto a alma arguta de sua mãe acompanhava a palestra tocada de impressão indefinível. Que me dizes? Que me dizeis? Replicou a jovem senhora, no auge da sua sensibilidade ferida. Outras vidas? Um homem que não me pertencia? Que vem a ser tudo isso? Sim, nosso espírito neste mundo redarguiu o feiticeiro com imperturbável serenidade. Tem longa série de existências que enriquecem o nosso íntimo com o máximo de conhecimento sobre os deveres que nos competem na vida. A senhora já viveu em Atena e em Delfos, numa grande fase de profunda reflexões em matéria de amor, e sentindo-se hoje próxima do objeto de suas ardentes e pecaminosas paixões de outrora, julga-se com as mesmas possibilidades de satisfazer seus desejos violentos e indignos. Rose, quer comentar esse trecho? Porque aí a gente vai trabalhando, porque eu acho que é para a gente prestar atenção na lição que isso nos dá, porque é uma advertência. Eu achei muito interessante, assim, como você comentou, né? Se ele usasse isso por bem, ia ser muito interessante, né? Porque ele fala que eles já viveram antes, né? Ele aqui coloca uma frase que ele diz, né? Vejo Delfos nos dias gloriosos do seu oráculo e contemplo a sua personalidade buscando seduzir um homem que não lhe pertencia, ou seja, não pertencia antes, não pertence agora. É o mesmo da atualidade, ou seja, o de antes, de vida passada e o agora. As mesmas almas perambulam agora em outros corpos. Ou seja, já tiveram um passado em conjunto e retornaram. E ela não aprendeu, né? E a equipe ainda continua, né? E a senhora deve pensar na realidade dos dias que se passam, conformando-se com a nítida separação das linhas do destino. Ou seja, ele já mencionava algo que já estava acontecendo agora, que já havia acontecido, mas que ela não se conformava. Ela queria e que queria, né? E ela fica impressionada. Outras vidas? Um homem que não me pertencia, não pertencia antes e não pertence agora. Então, e aqui ele comenta, né? Sim, nosso espírito neste mundo redarguiu o feiticeiro com imperturbável serenidade. Ou seja, ele explicava e dizia, ó, já viveram juntos sim, né?
e ela não entendia. Aí ele completa, né? A senhora já viveu em Atenas e em Delfos, ou seja, ela não estava ali numa primeira vida, ela já tinha vivido aquilo, né? E o mais interessante é que antes, né, já tinham tido problemas, ela persiste nos problemas e continua, né, numa grande fase de profundas irreflexões em matéria de amor, sentindo-se hoje próxima do objeto de suas ardentes e pecaminosas paixões de outrora. Julga-se, ou seja, ela acha, né, que também tem possibilidade nessa vida. Só que não, e ela procura esse feiticeiro para tentar aquilo, né, que ela não conseguiu antes, não consegue agora, e infelizmente, né, se ele pudesse utilizar isso tudo que ele entende, consegue ver para um lado bom, para um lado melhor, né, para uma elevação, seria muito bom. O que eu achei interessante, eu pedi para a Rose parar pelo seguinte: a gente vai ver que o Emmanuel vai falar da utilização desse feiticeiro, da como ele empregava isso, mas a gente percebe o seguinte, aquela advertência que o André Luiz faz ali nos Mensageiros. Ele tem noção plena de que temos várias existências, de que estamos aqui para nos enriquecermos espiritualmente, para que temos compromissos e que temos que exercitar a renúncia, o sacrifício. Ele tem consciência de tudo isso. E ele chega a advertir a consulente dessas verdades. Então, repara, aí você fica imaginando que às vezes a gente acha que é por ignorância, a pessoa não sabe, a pessoa faz isso por ignorância. E aí é aquilo que o André Luiz fala ali em Os Mensageiros. A gente não tem desculpa, porque a gente tem o conhecimento necessário para o proceder correto. Então, os nossos desvios, eles podem ser fruto da nossa imaturidade espiritual, podem ser fruto das nossas fraquezas, mas nós temos consciência plena do que temos que fazer. E esse médium, quer dizer, esse feiticeiro, que na realidade é um médium com uma potência impressionante, você vê que ele penetra as vidas passadas, ele levanta o arquivo todo e ele adverte: olha, a senhora foi inconsequente lá atrás e agora também continua querendo repetir a experiência da sua inconsequência, e não vai dar certo. E ele tem consciência. Mesmo assim, gente, mesmo sabendo que isso vai trazer consequências graves para ele, ele persiste nesse exercício desse trabalho dele, não é? Aí a gente, só para trazer para a gente, como muitas vezes a gente também se desvia dos propósitos, mesmo sabendo quais são os projetos, digamos assim, do Cristo para conosco, né? E Alguém quer falar ele, alguma coisa? Fala, Verônica. ele até recomenda, né, para Pois é, ela impressionante. não ir por esse caminho, né, conformando-se com a nítida separação. E eu achei assim, impressionante que a gente sabe, né? A gente cruza com as mesmas pessoas, tal, mas a questão das recapitulações, no caso aqui, a gente nunca acha que vai ser assim exatamente a mesma coisa. No caso dela aqui, é a mesma prova, né? São os mesmos fatos, digamos assim, a mesma história. Ela querendo o outro nas mesmas circunstâncias, a gente acha que as coisas vão vir um pouco embaralhadas, que os sentimentos são os mesmos, mas a situação fática é diferente, pode até ser também, mas nesse caso, o contexto fático é o mesmo, né? Praticamente muda só o cenário, Sim. mas a situação, os personagens são os mesmos. E isso é uma coisa assim para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre aquilo que às vezes a dificuldade que temos na convivência com certas pessoas, os sentimentos que certas pessoas nos despertam. Nada, né? Então a gente tem que, digamos assim, parar para refletir sobre tudo isso, né?
porque é complicado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Sandrinha, quer continuar a leitura? O que eu anotei que me impressionou tanto, né, como vocês falaram, é que, embora ele seja um médium corrompido, diria assim, né, voltado para os interesses dele, para o dinheiro, nesse momento, quando ele fala sobre essa orientação que ele dá à Aurélia, mostra assim o lado bom da mediunidade. Ele foi orientado e soltou uma coisa razoável, equilibrada, porque ele fala nessa conformação, né, com essa separação. E vai ainda esclarecer mais falando das múltiplas existências. Ou seja, a mediunidade é neutra em si, né? Agora, o caminho que a gente faz com ela é que é o grande problema, né? O médium aqui, ele falou, quase dizendo, desiste, minha filha, porque não vai dar certo. Você errou uma vez, sabe lá Deus se foi só uma, né? Mas ele dá amostras para ela de que a coisa era melhor parar por aí. Impressionante que, como a gente vai ver no desenrolar da trama, como é que ele fica cambiando, né? De um lado para o outro, né? Quando o interesse dele esse, ele pratica isso. Quando o interesse dele é outro, ele também vai praticar outro, se valendo dessa mediunidade, né? Se valendo. Então, vamos Fora o continuar. mago, as outras pessoas acreditavam na reencarnação naquela época? Ou só o mago tinha essa? O cristianismo acreditava na reencarnação. O Uhum. cristianismo, as religiões do Oriente, ou seja, da Índia, do Egito, eles acreditavam na reencarnação. Mas A esse Grécia, pessoal, olha só, a Grécia, Sócrates, Pitágoras, Platão eram reencarnacionistas, seus discípulos eram reencarnacionistas. sim, E mas esse segundo pessoal aqui estudos, do eles livro, trouxeram. Hã? esse pessoal aqui, esse personagem, essa Aurélia e a mãe dela. Não, elas eram pessoas voltadas para os interesses do mundo, né? Para o Não, prazer não, e para mas o elas, gosto. o Deus dela era de uma vida só, Não, eram os deuses politeístas. Os romanos tinham uma infinidade de deuses. mas Eles não eles não eram acreditavam exatamente na reencarnação, né? reencarnacionistas. Não. Uhum, Em tá. nenhum momento eu lembro de ter visto que eles acreditassem. Tanto é que ela deve estar achando que ele está falando absurdos para ela, que ela quer resolver o interesse dela ali, né? Isso, é porque ela se mostrou assim espantada, né? Como a quem não deve ter acreditado que ela já viveu aquilo. Pois é. Mas com certeza, né, nessa fase histórica com o cristianismo, as pessoas, como hoje, né? A pessoa não é espírita, a pessoa professa outra religião, mas ela já ouviu falar em reencarnação. E até falar, isso aí foi de outra encarnação. Mas a pessoa não estudou isso, não refletiu, né, a fundo nesse conceito de reencarnação. Eu acredito que eles já tivessem isto no ar ali. Tanto é que eles se apegavam muito também aos sonhos, né, os romanos, sabiam que o sonho podia trazer uma revelação da Cláudia com Pilatos, né? Havia uma preocupação com a espiritualidade, sim. Agora, eu não li nada aqui sobre as duas, não, tanto a mãe quanto a Não, eles eram, Eu acho eles, que eu acho fala, que até porque, como o Império Romano conviveu com diversas sim, sociedades, né? isso. Então, para eles, sim, eu acho que muitos tiveram, sim, né, devem ter tido, né, pela dedução, contato com. Tanto que esse mago, ele era procurado, assim, né, bastante. Então, se as pessoas não seguiam ou não tinham essa orientação, pelo menos eu acho que acreditar em alguma coisa acreditavam, porque buscavam esses Florinha, poderes, né? Florinha, a gente não pode esquecer que Públio Lentulus conversa com aquele mordomo do Verdade. Flamínios,
não é? É, Que ele era do Oriente, é, que ele era reencarnacionista, não é? é, E que aí o Flamínios inicialmente diz para ele não levar aquilo muito a sério, mas depois, no final da vida, ele pede para que ele se dedique ao estudo é, da reencarnação, né? Isso, então, É, a gente vê que essa noção reencarnacionista, é, embora não fosse adotada pelas exato. crenças É, deles, ela flutuava por ali, entre uns e é, outros, como disse a Sandra, flutuava. Ela permeava a sociedade, porque eles era uma mistura, né, gente? Eram é, escravos que vinham de tudo quanto era local, que traziam as suas crenças, que traziam os seus potenciais, e aí a gente vê isso na própria família do Flamínio com o mordomo, que ele era reencarnacionista, que ele conversa com o Públio Lentulus e que o Públio Lentulus fica ali, vai conversar com o Flamínio, e o Flamínio, não esquenta com a cabeça com isso, não. É, não leva isso muito a sério, só que depois ele repensa e vê que ele tem razão. uhum. Então, vamos lá? Vamos. Agora vem a premonição de Araxes para Aurélia, né? E aí vai fechar com isso que nós estamos refletindo aqui. Ele diz assim: por aqui hão passado inúmeras criaturas. A muitas aconselhei perseverança nos propósitos, por vezes injustificáveis e inferiores. Mas, para o seu caso, há uma voz que fala mais alto à minha consciência. Se a sua irreflexão for ao ponto de provocar esse homem em consciência honesto até agora, é possível que o seu coração, também inquieto, venha corresponder aos seus caprichos. Contudo, busque não se entregar ao desvario dessa provocação, porque o destino o reuniu agora à alma gêmea da sua e um caminho áspero de provações amargas os espera no futuro para a consolidação espiritual, para a consolidação da sua confiança mútua, da sua afeição e da sua grandeza espiritual. Não se interponha no caminho dessa mulher, considerada pelo seu espírito como poderosa rival. Interpor-se entre ela e o esposo seria agravar a senhora as suas próprias penas, porque a verdade é que o seu coração não se encontra preparado para as grandes renúncias santificantes. E aquilo que supõe ser profundo e sublimado amor, nada mais é capricho prejudicial do seu coração de mulher voluntariosa e pouco disposta a sacrificar-se pelo carinho de companheiro amoroso e leal, mas sim a multiplicar os amantes pelo número de suas vontades artificiais. Vamos parar aí, Sandrinha, que já tem Ai, bastante coisa. gente, demais, né? Demais. Aqui ele já dá o retrato de Aurélia no hoje e o que vai acontecer no futuro se ela insistir nesta loucura, né? Nesta teimosia para atingir os propósitos dela. E ele aqui vem mostrar aquilo que aconteceu antes de explicar sobre a multiplicidade das existências, quando ele falou logo aqui antes que aquele homem não a pertencia, para tomar cuidado. Aqui ele já vai dizer, para o seu caso, há uma voz que fala mais alto à minha consciência, ou seja, a proteção que esse casal, né, que a Flávia e o Plínio possuíam, tanto é que ele diz aqui que são almas gêmeas que se reencontram, que ela não atrapalhasse a consecução dos projetos deles, né, como espíritos, ele aqui mostra claramente que algo maior fez com que ele buscasse a consciência dele, né? E dissesse a ela que tomasse cuidado e largasse desse absurdo. Agora, se ela não obedecer, se ela continuar irrefletida, né? A ponto de provocar esse homem, e é o que a gente vê que está acontecendo, né? Em consciência, honesto até agora, esse homem, ou seja, nós sabemos que o Plínio
habituado às aventuras amorosas, né? Dentro daquela sociedade, com todos os privilégios que ele mantinha. O pai, inclusive, na preocupação de fazer com que ele e o irmão estivessem no melhor caminho da própria vida, mas ele diz aqui, em consciência honesto até agora, ele não estava traindo a mulher que ele amava. Ele estava buscando realmente permanecer nesse lar como aquele homem provedor da paz, da felicidade, da harmonia do lar, né? É possível que seu coração também inquieta, ou seja, nós temos brechas, nós não somos santinhos. Ele era um homem irrequieto, não é? Irrequieto, ou seja, o espírito dele também pendia para a realização dos seus instintos. Mas, no caso com a Aurélia, que já havia esse reencontro, a questão do reencontro é muito séria, né? Então, ela vai atender a uma faixa vibratória dele de desvario também. Ele é irrequieto, ele não é aquele homem leal, fiel ao amor que ele tem. Então, já não tem aquela, até músicas que o povo conta, né? Eu não presto, mas eu te amo, como a gente ouvia antigamente. Há uma série de colocações. A pessoa diz que ama, é um ama entre aspas, né? Mas, ao mesmo tempo, não quer fugir da realização dos seus interesses inferiores, porque para você permanecer ali teria que abrir mão e realmente não olhar para as provocações, né, sensuais, sexuais de Aurélia. Mas ele já diz claramente aqui, é possível que seu coração também inquieto venha corresponder aos seus caprichos, mas ele diz, se você continuar insistindo, o destino reuniu a alma gêmea da sua, um caminho áspero de provações amargas os espera no futuro. E é o que nós vamos ver no desenrolar da trama, né? Para a consolidação da sua confiança mútua, da sua afeição, da sua grandeza espiritual. E ele insiste, não se interponha no caminho dessa mulher. Eu acho interessante que ele aqui coloca no caminho dessa mulher, né? Por quê? Porque com o Plínio, ele não fala, não se interpõe no caminho deste casal, destas almas que tanto se amam, porque o Plínio já tinha esse lado dele voltado para essas aventuras, com a Aurélia, sobretudo aí. E Flávia era diferente. Então, ele se refere à mulher, não se interpõe no caminho dessa mulher, que ela considera como rival, mas os méritos de Flávia são inegáveis, né? Os méritos tanto desta vida quanto de outras vidas, para ter esse amparo dessa premonição do Araxes para Aurélia. E aí ele considera interpor-se entre ela e o esposo seria agravar a senhora as suas próprias penas. E eu fico pensando que é o que acontece na maioria das vezes na condição que nós temos de prova e expiação. A gente vem, muitas vezes, com a proposta de se reformular, né, naqueles propósitos, no caso aí, na sensualidade, no interesse do dinheiro, no interesse do sexo, mas muitas vezes a gente cai. E quando isto ocorre, a gente agrava uma situação. Em vez de pensar que vai obter o objeto de sua atração, pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, interpor-se entre ela e o esposo seria agravar a senhora as suas próprias penas, porque a verdade é que o seu coração não se encontra preparado para grandes renúncias. Não se encontra. Já Flávia se encontra preparada para grandes renúncias. Agora, ele vai mais fundo ainda, porque ele abre o leque aí, mostrando que ela tem a oportunidade, nesse presente, de construir um lar com um homem amoroso, com um homem fiel, com um homem bom, leal a ela,
e ela está jogando fora essa oportunidade. Ele fala claramente, por capricho prejudicial do seu coração de mulher voluntariosa e pouco disposta a sacrificar-se pelo carinho de companheiro amoroso e leal. Mas então o que vai acontecer? A multiplicar os amantes, ou seja, não era só a questão do tempo, outros amantes, antes e no futuro, como a gente vai ver, né? Multiplicar os amantes pelo número de suas vontades artificiais. Os adjetivos de Emmanuel são precisos, não é? A pessoa fica tão envolvida no interesse pessoal, como está lá no Livro dos Espíritos, que a nossa grande queda está envolvida com o interesse pessoal que a gente tenha, como é que ela, além de complicar afastar esse casal que se ama, ela ainda vai aumentar o ônus, né? Porque ela vai multiplicando amantes e podendo com vontades artificiais e não reais. Ela não quer aceitar criar um ambiente de paz, de harmonia e buscar amar aquele que ela mesma fez de tudo para que se tornasse o marido dela. Mas a gente viu que foi por interesse pessoal também. Não foi por uma atração de afeto, o que se envolveu ali, e com a interferência da mãe, né? Era muito mais estar bem naquela sociedade, não ter problema de dinheiro, poder usufruir de roupas, de lugares que ela considera fundamentais para ela, senão seria um absurdo não frequentar aquela sociedade. E a gente pensa, aqui para nós, gente, isso a gente não cansa de ver ainda no hoje? Isso foi há 2000 anos, mas ainda hoje. Quantos relacionamentos se fazem no mundo por interesse, né? De dinheiro, posição social, sair daquele status que a pessoa não aceita como prova, e assim por diante. Podem falar. Muito rico. Alguém gostaria de tecer algum comentário sobre esse trecho que a Sandrinha já falou? É impressionante a gente ver que mesmo um médio que não é voltado para essa edificação espiritual, digamos assim, na hora propícia, não por mérito do Araxás, né? Mas por mérito da Flávia e da família, a gente vê que há uma interferência espiritual que faz essa advertência. Que ele diz, é uma voz que se impõe à minha consciência. Então, ele sabe que não é ele que está falando. Então, essa advertência que tem a ver com esse grupo familiar se interpõe e se usa desse médium, mesmo não sendo um instrumento, digamos assim, do bem, mas por necessidade, aproveita o canal para, olha, vamos parar, vamos, né? Ele já fala de duas etapas, fala de Delfos, fala de Atenas, fala se repetindo a situação, e agora irá se repetir novamente. Então, a gente vê, e eu acho importante, quando ele vai falar isso, que a Sandrinha já ressalvou, desse coração também inquieto. E aí, eu acho que, digamos assim, são os nossos traços, são os nossos sentimentos que abrem as comportas dessas influências espirituais e essas, ou seja, ele pode vir a cair. Pode vir a cair, ele gosta da Flávia? Gosta, não tem dúvida, é a mulher dos sonhos, aquela coisa toda, mas como ele é irrequieto, ou seja, está um espírito acostumado a aventuras, ele pode vir a falhar, né? E aí a gente precisa, e isso pode acontecer conosco em diversas situações, não é só voltado para a área afetiva, né? Coisas que nos tentam, às vezes é o poder, às vezes assim, é o dinheiro, ou seja, coisas do mundo que nos atraem ainda de uma maneira muito forte.
E aí a gente tem que prestar atenção a isso, né? É a Glorinha, quer obsessão, continuar? né, Fala. Pepita? O processo Hã? obsessivo que se instala, Sim, né? se instala, mas se instala, digamos assim, por Porque causa nós dessas damos a brechas que a brecha. gente dá. É. E a gente não percebe, porque a influenciação, ela se instala em cima do que a gente gosta. Eu digo sempre, gente, não fica pensando que o obsessor, que é o espírito que faz esse papel, que ele é ignorante, que ele é burro, não. No fundo, ele vai lá nos inocular ideias, sugestões que nos agradam. A gente não pode botar a culpa nele. Aquelas coisas, aquelas ideias, aquelas sugestões não são prazerosas. E aí a gente vai acolhendo e vai e aquilo vai crescendo. E ele vai ganhando campo e vai se espraiando sobre a nossa tela mental, sobre os nossos sentimentos. Quando a pessoa se dá conta, aquele espírito está dominando a nossa vida. E a pessoa não se dá conta. Aí tem gente que vai dizer assim, não, o cara agora é bipolar, é isso, é aquilo, porque às vezes a coisa chega a extremos em que a pessoa realmente mas a coisa começou sutil. E E é no por caso isso aí, que né, Pepita, a própria Flávia, com todo este conteúdo moral que já traz, espiritual, ela também vai ter a brecha, a ela gente vai não vai deixar falar sobre isso, que influenciar, que a vai gente chegar lá, falou. vai chegar lá. Mas É. aí a gente vai ver exatamente desses nossos sentimentos. Por isso que eu digo, a gente tem que prestar muita atenção, porque somos muito vulneráveis, gente. Somos muito vulneráveis, né? E a gente é colocado à prova justamente naquilo que a gente errou lá atrás. Aí vem a prova aí para ver se a gente vai cair de novo ou se a gente vai resistir. E aí, né? Então, as provas acontecem para a gente mensurar a nossa, né, o nosso patamar, né? E sempre E naquilo que a gente precisa, o né? Que a nosso gente ponto fraco, né? precisa É no nosso ponto melhorar, fraco. exatamente. E a gente não se dá conta, né? E eu sempre digo isso, né? Mas aí, assim, recentemente, o companheiro espiritual reforçou isso, mas eu sempre digo, a maioria dos nossos amigos que querem nos induzir à queda, eles tentam nos induzir à queda, mas no fundo do coração, eles torcem para que a gente resista. Se a gente resistir, ele vai acreditar que é possível a redenção, se a gente resistir. E aí, você resistindo, você o levanta. Se você cair, ele vai realmente reforçar aquela ideia de que o ser humano, né, ele é fraco, ele é vulnerável, não vale a pena, ou seja, não tem resistência, ele está sujeito à ação. Então, é preciso que a gente resista para nos levantarmos e junto levantar aqueles que estão querendo nos induzir à queda novamente, porque ele vendo a nossa resistência, ele vai também, sabe, repensar e se levantar. E muitas vezes eles agradecem porque houve a resistência, porque a gente não capitulou. Outras vezes a gente capitula, tropeça, né, dá a cambalhota no chão e levanta de novo, né? Com a graça de Deus. Sozinho, ele não levanta, não, né? Mas quer ler um pouquinho aí, Glória? Leio. Aurélia estava lívida, ouvindo essas palavras que considerava atrevidas e injuriosas. Desejava defender-se, mas uma força poderosa parecia comprimir-lhe a garganta, anulando-lhe o esforço das cordas vocais. Fúlvia, porém, tomada de rancor pelas expressões insultuosas daquele homem, tomou a defesa da filha, arguindo-o com energia. Araxes, feiticeiro impudícuo, que queres dizer com estas palavras? Insulta-nos? Poderemos fazer cair sobre tua cabeça o peso da justiça do império.
conduzindo-te ao cárcere e revelando à sociedade os teus sinistros segredos. E porventura não os tereis também, nobre senhora? Revidou ele imperturbavelmente. Estarias assim tão sem culpa para não vacilar em condenar-me? Fúvia mordeu os lábios, tremendo de ódio e exclamando com fúria: Cala-te, infame! Não sabes que tens diante dos olhos a esposa de um pretor? Não me parece, murmurou o feiticeiro com serena ironia, pois as nobres matronas dessa estirpe não viriam a esta casa solicitar minha cooperação para um crime. E, ademais, que diriam em Roma de uma patrícia que descesse ao extremo de procurar na intimidade um velho feiticeiro do esquilinho? É verdade que muitos males tenho praticado na minha vida, mas sabem-no todos que assim procedo e não busco a sombra das boas situações sociais para acobertar a hediondez da minha miserável existência. Ainda assim, quero salvar a mocidade de tua filha do lôbrego caminho de tuas perversidades, porque na hipótese de seguir-te ela, os coleios de víbora, na senda de esposa criminosa e infiel, seu único fim será a prostituição e o infortúnio, rematados com a morte ignominiosa na ponta de uma espada. Vamos parar, Glória. É, Gente, olha só, ouvir tudo isso, né? Pelo amor de Deus. pois é. Então ele está aqui, né? Ele está sendo porta-voz assim do que elas precisavam ouvir, né? Mas foram feridas no orgulho. A Aurélia, ela ensaia uma uma defesa, né? Mas aqui diz que uma força poderosa parecia comprimir-lhe a garganta, anulando-lhe o esforço das cordas vocais, né? Porque talvez ela ali tenha to- tomado, né, conhecimento do passo que estava tomando, né? Deve ter talvez sentido algum temor. Mas a mãe, né, se adiantou e foi em sua defesa, né? E aí foi quando ele, de uma certa maneira, colocou a mãe, né, a Fúvia, no lugar dela, né? Falando tudo aquilo que ela, na verdade, merecia ouvir ali, né? Ela estava precisando ouvir. E, né, então ele diz que ela ainda tenta se colocar, aquele orgulho, né, aquela coisa de, sou mulher do pretor, né, dar aquela carteirada, né, como a gente fala, e ele ali olha para ela e diz assim, olha, para mim não significa, como se dissesse, né, para mim não significa nada você ser mulher de um pretor, porque você está agindo como uma pessoa da mais baixa, né, ele fala que diriam em Roma de uma patrícia que descesse ao extremo de procurar na intimidade um velho feiticeiro, né, do Esquilino. Do Esquilino, Do que era Esquilino. uma região, Aquele né? bairro devia ser um bairro, né, talvez mais caído, né, talvez daquela região. E ele ainda faz aqui uma meia-culpa, né? Porque ele fala que ele reconhece que ele tem praticado, que ele não é uma pessoa né, da melhor, vamos dizer, estirpe, né? Ele se reconhece uma pessoa que pratica, mas ele não busca se esconder, como ele diz aqui, ele não usa de artifícios para se mostrar algo que ele não é. Ele sabe que todos que o procuram conhecem provavelmente a sua fama, né, de homem, né, que De poucos escrúpulos.
se dava, exatamente, se dava a esses trabalhos, essas coisas. Mas pelo menos ele ali diz para ela, olha, eu não me escondo atrás de nada, todo mundo que me procura, né, eu não busco a sombra das boas situações sociais para cobertar a hediondez da minha miserável existência, né? Então ali ele faz, né, se proclama mesmo uma pessoa em erro, né? Ele tem consciência, é óbvio, que uma pessoa com essa capacidade toda, ele, né, ele tem né, ele fala, né, que a filha, né, ele ainda tenta segurar a filha para que a filha não caia, né, no caminho que a mãe está forçando, né, para que ela vá, né? Tanto que a Aurélia, quando ele fala as coisas, ela se cala, eu acho que como que ela acatasse aquilo e ela, né, naquele momento, aquilo é, batesse fundo, né? Mas a mãe não, né? E ele faz um vaticínio aqui, né? Ele diz, olha, se ela insistir, o final dela vai ser a morte, né, ignominiosa, a prostituição e a morte, né? Então é forte demais mesmo, né? É muito é, pesado, né? Eu acho aqui também, quando ele diz, aquela frase que você falou, é, pois as nobres matronas dessa estirpe não viriam a esta casa solicitar minha cooperação para um crime. Então, ele ali as desmascara, vocês vêm aqui para procurar fazer um crime. Vocês estão É, querendo provocar uma situação contra pessoas que estão honestas, que estão no caminho reto, que estão. E a gente vê. E a gente vê também, gente, aí a gente que tem estudado aquele coisa assim das faculdades anímicas, a capacidade que ele vê, digamos assim, todo o histórico que a cliente chega lá, ele sabe, ele faz um retrato perfeito de quem é a Fúvia e de quem é a Aurélia, né? Ele faz o retrato perfeito, ou seja, é como se ele penetrasse, digamos assim, na aura, aquela leitura, digamos assim, da tela, do que aquela pessoa irradia, do que está ali naquele histórico, ele penetra aquilo tranquilamente. Então, a gente fica imaginando a condição desse do Araxés, né? Do Araxes, né? A condição dele, a mediunidade dele, as potencialidades anímicas dessa criatura, que mesmo sabendo das consequências, pois ele deixou claro que ele sabe que temos várias existências, que a finalidade nossa é vir para cá para crescer, progredir, trabalhar para o bem, ele sabe tudo isso. Mas aí vem o lance, né, da paixão do dinheiro, da paixão, né, do interesse da projeção social, aquele negócio todo, e aí o equívoco, o grande equívoco dessa alma, né? E acho que a lição que fica é que a espiritualidade, podendo, vai se utilizar dos instrumentos à sua mão para poder advertir, porque ali ele fez uma grave advertência para Aurélia, para a Fúvia, né? Uma intervenção em favor também do Plínio e da Flávia, né? É bem, digamos assim, é para refletir mesmo. Repita, Bom, você vai. falou em potencialidade anímica. Eu sempre confundo. Anímica sou eu ou é um espírito que estaria falando? Anímica é a capacidade da sua alma. Por Ah, sim. exemplo, esse Araxes, provavelmente, ele não é a primeira vez que ele veio trabalhando com essa mediunidade. Quando ele diz desse profundo conhecimento psicológico da alma, ele penetra a alma das pessoas. Ele penetra, ele faz a leitura dos sentimentos daquela criatura. Vai Isso mais aí além seria. do que informações espirituais. E Aham. aí a pessoa, às vezes, ela desenvolve essas potencialidades. A psicometria, como se ele entrasse ali e visse toda a realidade, tudo que envolve
né? E aí, digamos assim, o próprio Hermínio Miranda, por exemplo, psicometria é uma faculdade anímica, não é propriamente mediúnica, pode ser usada mediunicamente, mas é uma faculdade anímica, é uma potencialidade da alma. Um dia todos teremos, mas por enquanto alguns têm Ele mais consegue aguçado. ver sem que o espírito tenha que dizer para ele. Sim, sim. Aham. Eu acho que ele tem o assessoramento dos espíritos, mas ele tem as potencialidades dele também, Ah, sim. Uhum. tá? Tá, tá. Então vamos lá, Glorinha, para a gente. Se meu coração reclama, penso em ti, penso em ti. Se meus olhos são tristonhos, penso em ti, na minha dor. Se tropeço nos caminhos, se meu rosto vai ao chão, se minha é noite escura, penso em ti, meu Senhor. Mas se o meu coração canta, penso em ti, penso em ti. Se meus olhos são risonhos, penso em ti, na minha paz. Se meus pés seguem ligeiros, teus caminhos do amor, se minha alma é sol dourado, penso em ti, meu Senhor. Então, nesse momento, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, fazendo a leitura dessas obras e das reflexões que são realizadas pela contribuição de todos. Obrigada, Senhor, pela bênção desse encontro, por estarmos com almas tão afins, tão queridas, pelos laços que se estabelecem, pela reaproximação
de nossas vidas, pela conexão dos nossos afetos. Obrigada, Senhor. Te rogamos mais uma vez que nos abençoes, que abençoes a todos os nossos irmãos e irmãs que não puderam comparecer hoje, que onde se encontrem sejam envolvidas pelo teu amor, pela tua luz. Te pedimos também que abençoes os nossos lares, os nossos grupos familiares. Agradecemos, Senhor, por eles, por esses grupos familiares que se constituíram sob a tua tutela, dando-nos oportunidades de refazer laços, de corrigir desvios, de aprimorar sentimentos. Que possamos, Senhor, refletir sobre a grande dádiva que nos concedes, que é o tempo e a reunião com todos esses afetos, ou aqueles que se julgam desafetos, mas que teremos que transformar em afetos. Então, muito obrigada, Senhor. Abençoa toda a humanidade, para que haja ponderação, para que haja desejo de paz, para que possamos todos refletir sobre a oportunidade desta existência. Que assim seja.